Vamos continuar falando sobre uma lógica de justiça e contrato na perspectiva do outro lado do crédito. Nós conversamos hoje a apresentação formal do livro Fundamentos do Direito Privado, Propriedade, Responsabilidade Civil, Contrato e Enriquecimento sem Causa, do jurista americano James Gordley. É importante mostrar o preâmbulo histórico de uma série de consequências muito práticas do que Gordley defende. Nós temos uma definição elementar de direito romano que vai falar que ele é o conjunto de regras, instituições e procedimentos que vigoravam no Império Romano. Essa imagem em amarela é a versão que é vendida hoje pela Amazon. A cópia abaixo é uma versão publicada no século XVI e vendida em um leilão na internet. Pois bem, nós recebemos essa ideia de que o Corpus Juris Civilis são 3 livros ordenados, sistematizados, algo que inspirou toda a humanidade e que é o padrão do direito até hoje. Pera lá. Reparem, o direito romano foi construído ao longo de mais de 1000 anos por diferentes autores de maneira não consolidada, da fundação de Roma à morte de Justiniano no Império Romano do Oriente. E reparem nas feições dele com características bizantinas. Então, como é possível imaginar uma estrutura compiladinha que eu compro na Amazon? Relembro a imagem da divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente depois da queda do Império Romano do Ocidente, que cria o contexto para a Idade Média. Isso vai sobreviver, o direito romano vai sobreviver no Império Bizantino. E nós recebemos a informação de que esse conjunto, o direito romano, desaparece, deixa de regular as relações civis na Europa durante boa parte da Idade Média, permitindo a ascensão de direitos locais, até que, por uma confluência de fatores, alguns monges, fundamentalmente copistas, começam a glosar os textos romanos. E a palavra glosa é precisa, porque ela não vai dizer interpretar, ela não vai dizer justificar, ela vai tentar dizer que esses intelectuais reproduziam com outras palavras, que é o contexto clássico de glosa, escola de Bolonha. O Gordley vai dizer que existiu um grupo que foi capaz de pegar um conjunto de textos escritos ao longo de mais de 1000 anos, em diferentes autores, em diferentes circunstâncias, e compilar esse volume, que é muito maior que os 3 volumes vendidos na Amazon, em algo que se encaixasse nas bitolas teóricas e morais daquela época. Isso aconteceu na escolástica tardia ou na chamada Escola de Salamanca, a universidade espanhola que existe até hoje, entre final de 1500 e início de 1600. Um dos grandes autores que teria pegado esse corpo disforme de regras, escrito por diferentes pessoas, sem um legislativo unificado, sem uma estrutura judiciária unificada,
com pretores em diferentes regiões, teria sido o Domingo de Soto. E aí eu trago para vocês uma publicação dele do século XVI, de 1568. E além desses, outros, Leonardo Lécius é um outro nome de destaque nessa época. E, por mais que nós não os conheçamos hoje, eles foram a inspiração do direito natural difundido na Europa através, principalmente, de Pufendorf e Hugo Grocio, ok? Só que, qual é a hipótese do Gordley? Essa difusão de direito natural, que vai extrapolar o direito privado, vai se perder porque alguns critérios da chave de leitura que permitia entender o que a escolástica tardia fez com os textos romanos saiu de moda. Qual era a moda? A lógica de compreensão dos textos precisava da filosofia aristotélica e da maneira como Tomás de Aquino, para a tradição católica, Santo Tomás de Aquino, interpretavam Aristóteles 3 séculos antes da escolástica tardia e que imaginava coisas absolutamente simples, a ponto de um teórico inglês dizer que o aristotelismo é o senso comum tornado pedante, porque na verdade são coisas elementares, mas explicadas como se existissem uma teorização e tivessem uma nomenclatura própria, como por exemplo a expressão viver uma boa vida, que é chave para entender as disposições romanas, da forma como os escolásticos a receberam e da forma como Pufendorf e Grocio as disseminaram. Pois bem, com a adoção do novo Código Civil Chinês em 2020, para início de vigência em 2021, é possível dizer, sem nenhuma lacuna, que todo o direito privado ocidental e oriental se estabelece pelos mesmos padrões clássicos previstos pela escolástica tardia através da bitola aristotélico-tomista dos textos romanos. Ok? E isso vai determinar uma estrutura clássica de contratos, responsabilidade civil, direito de propriedade e um quarto critério que não é formalizado entre nós, mas existe, que é a impossibilidade do enriquecimento sem causa. Tá? Esses 4 critérios vão estar ligados a 2 padrões específicos de justiça, que, em último momento, é capaz de explicar uma série de dispositivos dos códigos civis, como, por exemplo, o erro, coação, defeitos do negócio jurídico, uso capião, e que aparecem instigantemente ilustrados nessa foto. Então, será que a gente tem uma igualdade quando o homem mais alto também se apoia em uma caixa de madeira para ver o jogo, enquanto a criancinha não vê? Ou existe um motivo para a criancinha receber 2 caixas quando o homem vê uma só? Existe, diz Gordley, um padrão de justiça na estrutura de direito privado do mundo que faz com que o direito privado obedeça a um critério de equidade no balanço entre as partes que se envolvem em uma relação privada, seja ela responsabilidade civil, contratos, propriedade, enriquecimento sem causa, ok? Essa chave dos conceitos aristotélicos
banais, triviais, intuitivos, mas muitas vezes explicados como algo que não fosse tão natural, se perdeu. Aristóteles saiu de moda, o tomismo saiu de moda. Isso tem cheiro e ranço de coisa antiga. E o que acontece? Isso é substituído por um elemento que sempre esteve presente, mas que não deveria ter todo o protagonismo que ganhou. A autonomia da vontade. De modo que o direito privado passa a pensar na autonomia da vontade como um critério teórico muito mais importante do que ele é capaz de conseguir. E, ao mesmo tempo, as respostas que justificariam a verdade estão esquecidas. A chave de leitura da estrutura do direito privado e de por que hoje a Amazon vende o Corpus Iuris Civilis em 3 volumes e não nas milhares e milhares de páginas da sua versão original, se quebrou com a perda do conhecimento sobre o aristotélico, sobre os conhecimentos aristotélicos tomistas. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar como os critérios de justiça aristotélico-tomistas decifram os institutos clássicos de contratos, responsabilidade civil, propriedade e enriquecimento sem causa. Professora, eu vejo uma omissão importante de 2 partes que tradicionalmente também aparecem nos códigos civis: direito de família e sucessões. Pois bem, o que Corley vai dizer é: direito de família e sucessões nunca dependeram dos padrões de justiça. Direito de família e sucessões sempre dependeram do interesse de determinada comunidade em saber com quem ficariam os bens depois que as pessoas morressem. De modo que isso varia de local para local, mas a estrutura dura de contratos, responsabilidade civil, enriquecimento sem causa e propriedade não muda. E agora, com o novo Código Civil Chinês, não muda em nenhum lugar do mundo, ainda que a interpretação seja sempre dura. Por quê? Porque existe uma centralidade grande demais sobre a autonomia da vontade. Nós continuamos essa conversa a partir de um texto de um livro editado pela EDUSP chamado Justiça e Contrato, entre comutar e distribuir, e que vai dizer de como essa perda da chave de leitura vai impactar para que a gente não tenha muita ideia sobre qual seja o equilíbrio entre prestação e contraprestação contratuais, permitindo com que obrigações que pareçam injustas continuem sendo obrigatórias, porque supõe-se que a pessoa anuiu com sua vontade para elas. E isso causa um dos grandes problemas para uma série de litígios em massa que se inauguram na sociedade contemporânea. Ok? Até breve.